Boa noite, estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro de 2014. É um prazer ter vocês com a gente. Hoje no nosso programa temos dois convidados, como sempre, muito especiais. Os convidados de hoje, mais especiais ainda. Do meu lado esquerdo, meu amigo Durval Cap. Como vai, Durval? Tudo bem? Oi, Rogério, um prazer estar aqui com você. Estar com vocês, telespectadores, hoje numa sexta-feira, realmente final de semana, né? Bastante agradável, apesar desse calor intenso. Né? Hoje está fresquinho, hoje está fresquinho. A Leni parece que veio até agasalhada de tanto frio, mas é um prazer imenso e realmente a gente está aqui para dar a você, telespectadores, todas as informações possíveis daquilo que você quer, aquilo que você deseja e aquilo que nossa hoje convidada especial, que o Rogério terá o prazer de anunciar para esta noite, que nós vamos ter o prazer de conversar com vocês. Isso mesmo. E, Durval, depois eu também quero, como todos os nossos amigos telespectadores sabem, Durval, além de dentista, colunista social, hoje trazendo aqui a última coluna dele. Eu vou pedir depois para mostrar, sempre muito atuante, socialmente, tudo, coluna Alto Astral. Durval, a gente depois vai falar um pouquinho também sobre essa sua faceta também de colunista social. Agradeço. E também a Leni Almeida, terapeuta, numeróloga, que já esteve aqui outras vezes no programa. É sempre também um prazer tê-la aqui. E a gente vai poder aproveitar para início do ano, todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? Tem aquela curiosidade do que espera, do que nos espera para esse ano que se inicia. Leni, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite a vocês, obrigada Durval, obrigada Rogério. E é um prazer poder mostrar um pouco daquilo que o meu trabalho pode orientar e inserir uma visão diferente daquilo que a numerologia, o tarô e a astrologia propõem para cada ser humano, para as empresas, enfim, para todos aqueles que procuram se conhecer melhor através dessas ferramentas que eu utilizo e que várias pessoas também hoje buscam como fonte de crescimento emocional, psicológico e espiritual. Até para poder se conhecer melhor, né? Eu acho importante você se conhecer. E isso é inerente ao ser humano, né, Durval? Essa curiosidade, também essa expectativa pelo que pode acontecer, como serão as coisas, tudo isso. Você tem tido muita procura dos amigos, das pessoas interessadas, querendo saber tudo? Como é que é esse início de ano na sua área? É interessante, Rogério, porque as pessoas imaginam que o ano começa no dia 1º de janeiro. Mas começa astrologicamente no dia 20 de março, mas cada pessoa tem o seu ano, que começa exatamente no dia do aniversário. Então não me importa qual seja, se é no começo, no meio, no fim do ano, é no dia do aniversário, na celebração natalina, né? No momento da pessoa nascer naquele ano, é que ela vai ter 365 dias para percorrer no seu ano pessoal. Então essa procura ela é bem constante, porque as pessoas querem entender não só o que elas são na vida, através do que elas trazem de bagagem, do DNA que elas têm, né? Como tudo aquilo que traz da hereditariedade, que está no mapa, que está no nome, na data de nascimento, como aquilo que se propõe o atual ano, que normalmente é a partir do aniversário. Muito bem. E como que funciona, Leni? Eu não sei se o Durval também tem essa curiosidade, para a pessoa jurídica, as empresas, porque é importante também você, claro, todo empresário, no início do ano, independente de qual seja esse início, ele procura fazer um planejamento, você tem algumas estratégias, normalmente você impõe metas aos seus comandados e tudo isso. Existe essa procura por um auxílio para que esse planejamento seja realizado de forma a potencializar o ano? Sim, existe. Interessante que além de existir como vai ser aquele ano,
muitas empresas que vão se reestruturar, que vão criar um outro projeto, elas buscam exatamente para entender a melhor forma de colocar um funcionário, de estabelecer um padrão novo na sua empresa, até mesmo um logotipo. Eu, às vezes, até me dou ao luxo, ou a curiosidade, ou a pretensão de ter um pouco de publicitária, porque aí eu invento, eu crio dentro... Ajuda a auxiliar uma... Exato, e obviamente o empresário leva para o seu publicitário, para o seu desenhista, mas desde que mantenha essa linha, né, uma linguagem visual. Exato. Que seja... Durval, acho que a gente podia aproveitar e solicitar ao nosso presidente Augusto Capô de Casa que contrate a Leni para que ela faça um estudo da TV Com, para que a gente possa... Eu acho perfeito, que a gente possa de repente a gente pode estar até chegando na conclusão, porque tem alguns apresentadores que a gente pode... tirar fora... Em produção, alguns apresentadores de outros dias, não de sexta-feira, mas de outros dias que a gente pode sacar fora, ou não. Brincadeira, é que realmente eu acho importante você ter uma linguagem que atinja o seu público, tudo isso. Acho que é importante. Eu gostaria até de falar uma parte disso, que é interessante a indústria, um ramo, né, que você vai... por exemplo, você quer contratar determinadas pessoas, eu acho que esse ramo, eu tinha um amigo meu lá, o Ayrton, lá em Itu, que era astrólogo, ele era muito convidado para fazer relações humanas em relação ao que a astrologia mostrava dentro daquela pessoa que seria adequada para aquele lugar. Para tal lugar, entendeu? E foi um negócio assim que deu resultados espetaculares. Até porque, desculpa te cortar, até porque às vezes a pessoa ela é muito boa, ela atende, mas ela não necessariamente se encaixa naquele contexto ou com aquele outro grupo que vai estar atuando junto a ela e tudo isso, então isso pode influenciar. E eu acho também um outro lado que é importantíssimo. Eu vejo, por exemplo, antigamente se levava a uma condição de que você ir para tarô, astrologia, misticismo, né? Era um negócio meio contra a religiosidade. Exatamente. Então o que aconteceu? Os tempos passaram, mudaram, correto? E hoje eu vejo que mudou-se a característica. Hoje, realmente, como ela citou, mais de 25 mil pessoas lhe deram o seu aval em relação ao final do ano sobre o Face dela, né? Exatamente. Certo? Então, desculpa, quantas? 25 mil pessoas. Porque o que acontece? Eu sempre escrevo algumas coisas para permitir que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Esse feedback acho que é muito importante. Bom, muito bom. Ótimo. Até para a continuidade do trabalho. Exatamente. E o gancho que o Durval comentou, por muito tempo houve muito preconceito, que eu qualifico muito mais pela ignorância do que mesmo pelo conhecimento disso. Existe uma coisa muito interessante. O Durval citou a religiosidade. Na Bíblia, existem alguns livros que fazem alusão, como o livro dos Números, as tribos de Israel, o livro da sabedoria. Algumas pessoas, por exemplo, que por muito tempo foram orientadores de grandes... Na própria religião mesmo, a Igreja Católica ela não mostra isso, mas por muito tempo existiam pessoas que orientavam através de alguns arquétipos, não é? Então, hoje em dia, nós percebemos que cada informação que a gente dá dentro dessas ciências, não é? Porque números são claros, exatos e objetivos, a gente percebe que tem respostas muito mais rápidas. Quando você estava comentando da TV Com, rapidinho eu já fiz aqui a numerologia da TV Com. É óbvio que a gente não vai expor isso, né? Porque eu preciso também ter a data de fundação.
Claro, a data de nascimento. Todos os detalhes. A data de nascimento de quem a data dirige. de nascimento de TV Com foi por esses dias, se eu não me engano, O aniversário. Eu quero saber até mais, eu quero saber mais se o Brasil vai ganhar a Copa. Nós estávamos conversando anteriormente. O que acontece, Rogério? Quando se faz uma avaliação coletiva, não é fácil atingir a um objetivo, porque lida-se com muitas cabeças. Então, assim, o Brasil vai jogar com o México, vamos dizer. Eu preciso entender naquele dia como vai estar o técnico de um, o técnico de outro, os jogadores em si. E isso é humanamente complicado. Estava comentando com ele que fica muito mais fácil, por exemplo, quando se faz a análise de candidatos a um determinado cargo eletivo, porque a gente tem a data de nascimento, tem o nome daquela pessoa, como ela usa, o número que ela se utiliza na candidatura, que isso é muito comum me procurarem para isso, os filiados de tal partido, o meu partido é tal, começa com 2 dígitos, quais os números que eu coloco posteriormente, para que isso tenha o meu resultado positivo. Então, tudo isso é muito interessante. Por quê? Porque cria credencia ao profissional que utiliza esses estudos para que possamos encontrar o melhor resultado para aquela pessoa. E se disser, olha, o número que você vai usar, ele é favorável, mas o teu momento não é favorável. Então, você pode investir na tua candidatura, mas sabendo que pode não ter um bom resultado. Isso é muito interessante. Interessantíssimo, inclusive, esse lado que a gente vê. Por exemplo, você quer saber da sua vida, em particular, muitas vezes, um casamento. Por exemplo, esse casamento vai dar certo, esse casamento vai ter uma união certa, pregressa, que não vai ter problema, se o filho, a idade, quando o filho deve ou não nascer. Isso é interessantíssimo, porque os astros de ambos devem estar certos dentro de um contexto que aquilo vai dar uma consonância, uma consolidação. E, na verdade, eu sinto que muitas vezes, Rogério, você deve sentir também, como Leni deve sentir, muitas vezes a gente se sente positivamente, a coisa parece que vai e flui. Nada te abona, nada te transgride, nada te coloca com problemas da tua cabeça. Mas tem horas tem momentos que você começa a ter reflexões. E essas reflexões vêm assim para dizer, peraí, o que eu devo fazer? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? É verdade. Isso acontece, acho que com todo mundo. Né? Com todo mundo. É que algumas pessoas mais sensíveis acabam sentindo isso, detectam isso com mais facilidade, e outras, talvez até pelo momento, tudo acaba passando sem perceber que era um momento em que ela deveria ter parado e ter feito uma... Quando nós temos o entendimento de que vamos passar por determinadas situações, a coisa fica muito mais fácil. O famoso inferno astral? Não, eu não vejo como inferno astral. O inferno astral é o momento em que o seu combustível já está quase acabando e você vai ter que abastecer de novo. Então, assim, o ciclo que você fecha de um determinado período tem toda uma situação que lhe causa necessidade de fechamento, de conclusão. Então, esse é o inferno astral. Esse termo, inferno astral, muitas pessoas utilizam. Eu não acredito. O inferno astral pode ser a qualquer momento, se você não estiver com um bom astral, com um alto astral, para ver a vida de uma maneira diferente. Agora, o que é o inferno astral? É tudo aquilo que é potencializado de forma pessimista, de maneira negativa, quando você não tem um olhar de compaixão para suas próprias fraquezas. Então isso para mim é inferno astral e pode acontecer a qualquer momento. O seu mau humor, a sua dificuldade de conviver com as pessoas. As pessoas, os leigos, assim, eu mesmo sempre escutei falar que o inferno astral
teria relação com a proximidade do aniversário. Sim, 30 dias antes, normalmente. Mas tem uma probabilidade maior de você ficar um pouco mais... Porque você, na verdade, você está diante de dois fatores importantes. O fechamento de um ciclo, que pode ter sido maravilhoso, e o começo de um outro ciclo. Esse ciclo é quanto tempo? Um ano. Um ano. Não é, por exemplo, e as etapas? 7 anos tem alguma coisa? Tem. Os setênios, inclusive na antroposofia, a cada 7 anos. Os mais antigos, desculpa, os mais antigos diziam que tinha crise dos 7 anos do casamento, né? Nós passamos por crises ou por revisões. Eu não digo nem no casamento. Essas crenças populares assim que você escuta de geração em geração, algum motivo tem, né? Para você, né, para as gerações irem aperfeiçoando essas crenças, como essa, por exemplo, que a crise dos 7 anos é porque provavelmente deve ter um número maior de... Eu posso elucidar um pouco sobre isso, e até foi um gancho legal, porque nós estamos no ano 7. Se vocês observarem, 2, 0, 1, 4, somamos o 7. Só que o 7 tem uma amplitude muito grande no universo, né? Nós percebemos que nas religiões cristãs, eles são extremamente mostrados. No nosso corpo, nós temos o número 7, no universo. Então, é um número muito importante. E dentro desse processo do setênio, né, são de 7 em 7 anos, as pessoas passam por um processo de transformação, de revisão. É tanto que, quando começávamos, nós 3, a estudar, nós íamos para a escola aos 7 anos. Porque é o começo da nossa primeira infância. É verdade. Perfeito. Depois, nós vamos entrar em outros processos. Então, a cada 7 anos, o corpo muda, as células mudam, mas também os valores mudam, porque é um número que permite a você um estado de expansão e de renovação. Moral, ética, emocional, intelectual, afetiva, espiritual. Então, é um número extremamente importante para que nós tenhamos como referência, e todo mundo vai ter todos os números em algum momento da vida, Rogério e Durval. Por exemplo, este ano de 2014, alguém pode ter o número 8, mas pode estar com o número 7. Então, a fusão desses dois números potencializa tudo aquilo que ela vai experimentar durante esse trânsito, como eu comentei já, de 365 dias. Do aniversário de um ano até o próximo. Ah, que interessante. E os nossos telespectadores já estão enviando perguntas. Que bom. Então, a Mariana, do Imbaré. Obrigado, Mariana, pela participação. O trabalho da Leni é de cunho científico ou espiritual? Mariana. A Mariana, a numerologia é uma ciência tão antiga quanto o próprio homem, e óbvio que todos esses estudos eles são ampliados para entender o ser humano como um todo. Então, em momento algum, tem um contexto espiritual ou alguma coisa totalmente mística, ou como poderia dizer, de incorporação. É um estudo essencialmente científico, tá? Então, nós precisamos entender que cada letra do nosso nome tem uma referência numérica, né? A nossa data de nascimento já são números, e todo o nosso mapa, a rota da nossa vida, é baseado em cálculos, baseado em astronomia, baseado na psicologia de cada pessoa. Então, não tem absolutamente nenhum contexto místico dentro dessa visão que as pessoas normalmente perguntam. Muito bem. E a Valquíria também, da Vila Rica. Valquíria, obrigado também. Queria parabenizar a mesa e o programa pela escolha de uma convidada tão inteligente. Olha aí. Obrigada, Valquíria. Porque tem determinados números que a pessoa tem atração desde pequena e que se torna um número da sorte. Isso tem a ver com o dia do nascimento?
realmente, né, Durval? Algumas pessoas se pegam em alguns números assim. Por exemplo, meu sogro ele gosta do 22. Tem alguma situação muito especial aí desse sogro. Aí, tanto que meus cunhados, todo mundo pegou a mania do 22 por causa do meu sogro. Então todo mundo tem o carro com o final 22. Toda vez que tem que escolher alguma coisa, eles sempre fazem a opção pelo 22. Eu acho que ele conhece o tarô, seu sogro. É mesmo? Olha, ele é um Eu cara acho que ele conhece os números mestres. sensacional. O Zagalo era o 13, é mais um. Então, se ele conhece, é mais uma faceta também do meu sogro. Essa questão. Aproveitar para mandar um abraço para o seu Jorge Carducci. Essa questão dos números da sorte, é importante entender o que é que esses números têm para dizer. Cada número tem uma alma própria, né? Nós nascemos num dia, num mês, num ano. Toda essa fusão é extremamente rica. E o que acontece? Quando nós entendemos que alguns números aparecem na nossa frente, e se a gente tem a curiosidade de saber que significado tem aquele número, que sinal aquele número traz, nós vamos percebendo aos poucos a nossa sensibilidade aflorada, a nossa intuição também, a nossa percepção, como se fosse uma resposta do universo. Nós estamos cheios de números em todos os lugares. Quando você vai comprar um sapato, o que é que você diz? Qual o número que você calça? Quando você vai num oftalmologista, qual é o grau do meu óculos? E assim, qual é o horário que eu vou viajar? Tem um número, por exemplo, que a gente passa a vida toda brigando, que é o da calça, né? Que uma hora é um número maior, outra hora é um número menor. As mulheres também têm essa dificuldade. Qual é o seu manequim? Ele está variando um pouco, agora está muito calor, eu estou um pouco inchada. Né? Pois é, mas esse número realmente a numerologia não pode explicar. Não pode, porque vai entrar a questão do glutão, vai entrar a questão, enfim. Entra outras. A Valquíria, um abraço para a Valquíria. O Paulo Sérgio, hoje nós temos uma abelha. Uma abelha intrometida aqui. Só a TV Com, só a TV Com mesmo proporciona esse prazer até o telespectador de encontrar uma abelha sobrevoando. Daqui a pouco eu vou parar naquele do CQC. Eu estou perdido, viu? Tranquilamente. O Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um abraço. Paulo Sérgio é muito atuante também, está sempre participativo, sempre preocupado com as questões da cidade. Ele levanta aqui uma questão que para a gente até mudar um pouco o foco do programa. Eu gostaria da opinião dos dois comentaristas sobre as calçadas. Nem a prefeitura e nem os proprietários têm feito a manutenção dos passeios, que estão uma calamidade pública. Durval, quer comentar? O Paulo está entrando num assunto que tem sido até tema ultimamente de discussão, até por parte dos vereadores e tudo, e realmente tem sido um problema na cidade mesmo. Queria saber o que você acha das calçadas. Eu acho que você tem toda a razão. Creio que estava na hora de tomar uma atitude. Me parece que eu li essa notícia no jornal essa semana, que vai ser feito um padrão específico para a colocação das calçadas, né? Que eu acho que deveria ser isso de uma certa forma, como sempre foi, né? Aquele ladrilho preto e branco, que seja outro, ou seja qualquer coisa, mas que seja uma coisa organizada, né? Não como a gente vê por aí, uma para um degrau, outra com pedra, outra com não sei o quê. Eu acho que... Mas é importante também que a prefeitura dê um cultivo a essas árvores, que, pelo amor de Deus, o que elas destroem a calçada. Eu tenho ali na rua onde o Augusto Capô de Casa mora, a gente não consegue andar porque o negócio é terrível. Tem uma localização que a árvore está colocada e daqui a pouco está estourando totalmente a calçada. Então eu acho que isso aí é que é um grande prejuízo. Agora, por um outro lado, também eu posso dizer a vocês, pelo amor de Deus, eu gostaria que alguém
do trânsito ou alguém da prefeitura cuidasse da rua aqui, Adolfo Assis, perto da Bernardino de Campos, que hoje eu passei, por um pouco o meu carro quebrou. Eu não sei que tamanho de buraco tem ali no meio, meu Deus do céu, coisa horrível. Por um pouco o meu carro... Entra em contato com a ouvidoria, eu vou Durval, falar, é importante. A ouvidoria abre um processo... Foi uma pena eu não ter até fotografado, sabe, no momento. Mas são casos assim que eu tenho visto. Parece que é uma boca de lobo, sei lá, que ou tiraram ou alguma coisa. E eu passei com o carro, meu Deus, foi uma batida seca que eu fiquei com receio. Mas esse caso da calçada, eu acho que tem que ter esse cuidado já há muito tempo. E você, Leni, o Paulo Sérgio quer saber a sua opinião. Olha, também. Não sei se você sobra as mulheres que não, andam de salto. Não, é terrível. Eu moro perto do meu consultório e eu não preciso de carro. Então, uma quadra, eu sempre estou de salto alto, mas assim, o meu sapateiro, ele ganha um bom dinheiro porque para fazer a manutenção dos sapatos, e quando eu não dou, e quando eu acabo passando para frente. Mas o que a gente vê em outros países, ou até em algumas outras cidades, com uma preocupação maior de unificar, de padronizar. E nós não temos esse padrão. Eu acredito que na maioria das cidades brasileiras, eu viajo muito para o Nordeste, e eu vejo também calçadas com dimensões diferentes, com altura diferente, totalmente fora de um padrão, para que a gente possa ter uma linealidade. Eu estou andando, mas de vez em quando tropeço numa pedra que está fora do lugar, então não existe realmente padrão. É muito melhor andar no meio da rua do que nas calçadas, porque é muito disforme, não existe não é regulamentado, por exemplo, qual é o tamanho dessa calçada, a altura dessa calçada. Muitas vezes a gente sai de um prédio e entra no outro e tem uma diferença, né? É verdade. É muito difícil. Então, assim, o Paulo Sérgio levantou uma questão e o Durval comentou que nós somos cidadãos, pagamos impostos e precisamos, inclusive, zelar pelo nosso patrimônio. E o patrimônio é a cidade que a gente vive. Então, assim, fotografa, né? Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem uma câmera que pode, inclusive, depois mandar para uma rede social, para pessoas que são formadores de opinião, para dizer, olha, nós estamos sofrendo por causa dessas questões. Né? E assim, o que é que nós precisamos, como formadores de opiniões? Conscientizar a nossa população de que nós estamos num lugar onde cada dia que passa precisamos mais cuidar da limpeza, da conservação. Então, assim, eu moro perto de uma rua extremamente movimentada, que uma chuva qualquer, perto da praia, uma chuvinha qualquer alaga aquela rua. Se eu não me engano, os bueiros todos entupidos. Os bueiros todos cheios sem vazão, né? Exato. Então, assim, é muito complicado, por exemplo, nós somos uma cidade eminentemente de mais idosos do que outras cidades, né? Então, assim, andar numa calçada representa correr o risco de um idoso, um jovem também, passar por uma situação de queda, de tombo, de machucado. Nossa. E a nossa saúde, ao ter essa prevenção, nós estamos diminuindo os riscos, inclusive, de que a nossa cidade pague um custo alto de cuidados com a saúde. Então, a prevenção, ela também vai estar pautada na saúde. É verdade. Paulo Sérgio, quanto a mim, eu acho, a minha opinião é a seguinte, tudo é uma questão realmente de responsabilidade. Enquanto a responsabilidade da calçada for do proprietário que faz divisa, que seja na frente, você não tem como padronizar, dificulta a fiscalização da padronização, que ela é, na minha opinião, como foi colocado pelos nossos convidados, fundamental. Nós precisamos padronizar as calçadas, tanto com o material utilizado, como largura, altura, tudo isso como bem foi falado aqui.
para melhor, inclusive, para que o transeunte consiga se deslocar de forma mais apropriada. O problema é essa responsabilidade. Pelo que eu sei, essa responsabilidade está voltando a ser do poder público. Ela voltando a ser do poder público, ele se pode ir lá e refazer a calçada quando bem entender. Diferentemente do que vinha acontecendo, quando você tinha um buraco em frente, a prefeitura notificava o proprietário para que ele providenciasse o reparo. Esse reparo poderia acontecer, poderia não acontecer. Se não acontecesse, precisaria de um novo processo para entrar, para multá-lo e tudo isso. Isso demora para burro, às vezes acontece, às vezes não acontece, a fiscalização às vezes é falha. Se esse proprietário resolvesse tomar a iniciativa de realizar a reforma, poderia ser com um material diferente daquele que já existia, aí você formava aqueles buracos, aquela diferença de material, ficava aquela coisa diferente. Então, a responsabilidade voltando ao poder público, que isso precisa ser aprovado pela Câmara, e eu acho que estava sendo aprovado, aí sim facilita. E depois a prefeitura ir lá e dizer, olha, o padrão agora é esse. Com relação aos mosaicos portugueses, são aquelas pedrinhas pretas e brancas, eu particularmente sou contra. Acho que isso deveria se limitar ao centro histórico. E mesmo assim, só algumas regiões. Hoje a gente já precisaria utilizar, eu acho, o cimentadão, sim, que é muito mais simples, mais fácil, não é antiderrapante, eu acho que facilita para todo mundo. Tem um custo que, infelizmente, no nosso país nós não temos recursos para tudo isso, o nosso gestor. Nós temos a nossa abelha aqui já da TV Com. Então, a minha opinião é essa. Com relação às árvores, outro você tem razão também. Essas árvores, principalmente o chapéu de sol, não é típico da nossa região, não é árvore nativa aqui da região. E elas têm as raízes em superfície, que acabam detonando toda a calçada. Isso foi uma invenção lá de trás e a gente precisa mudar isso e começar a utilizar, replantar. Claro, nós não vamos cortar as árvores, mas conforme elas forem morrendo ou ficando adoecendo, nós vamos substituir por árvores que sejam nativas e que tenham as raízes profundas. Tá bom? Essa é a opinião nossa aqui. Nós temos uma outra pergunta, mas nós vamos para um intervalo e eu espero que vocês fiquem com a gente. Logo, logo a gente volta. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento.
Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá, estamos voltando com o nosso TV Com em Debate. Hoje com a presença do comentarista Durval Cap e da Leni Almeida, terapeuta e numeróloga, que tem nos brindado com algumas dicas para aqueles que querem se aprofundar mais e principalmente para aqueles que têm curiosidade de tudo que pode estar acontecendo, que pode vir a acontecer durante o ano. Leni, eu tenho até uma pergunta aqui que chegou agora no intervalo, do Uriel Vilas Boas, mandar um abraço para o Uriel, que é uma pessoa que eu admiro muito. E ele pergunta, a curiosidade dele é a seguinte: como identificar o meu número da sorte? Ou eu posso escolher aleatoriamente? Parabéns pelo programa, está muito bom. Número da sorte é muito relativo. É aquilo que nós estávamos falando há pouco. Algumas pessoas se fixam em algum número e transformam aquele numa referência de boa sorte, de bom alvitre, vamos dizer assim. O que nós temos dentro da nossa estrutura é o nosso número pessoal, não é? Que é o resultado da soma do dia, mês e ano do nosso nascimento, e o resultado da soma de todas as letras do nosso nome. Tá. Para verificar, inclusive, que se nós temos falta de letras e como nós vamos lidar com essas faltas. E qual a melhor forma de nós utilizarmos o formato do nosso nome. Por exemplo, a maioria das pessoas tem os 2 sobrenomes das respectivas famílias paternas e maternas. E opta muitas vezes para usar o nome próprio e o sobrenome, o último, que normalmente é do pai, né? Então, tudo isso é avaliado quando é feita uma consulta. Por isso até que tem, a gente percebe, principalmente os artistas, utilizam o nome, às vezes fantasia, tudo, e modificam o nome. Eu lembro, a primeira vez que há muito tempo, o Jorge Ben virou Jorge Benjor. Isso. Numa época, né, que ninguém ainda falava muito disso, ele alterou o nome. Às vezes um apelido, Rogério, é muito mais poderoso, um pseudônimo, um nome artístico, do que mesmo o nome de batismo. Mas vale considerar que na numerologia nós não podemos inserir letras como muita gente acha que pode. Isso é antioficial. O meu registro de nascimento é oficial. Ele só pode ser alterado dentro de uma condição jurídica. Uma mulher, quando casa, né, ela inclui o nome do marido. Não, mas o nome fantasia O nome fantasia pode. O nome artístico. Por exemplo, a gente conhece Edson Arantes do Nascimento, porque
somos santistas de time de futebol e moramos aqui nessa cidade, mas o mundo inteiro conhece Pelé. Pelé é um pseudônimo, é um apelido. E isso, obviamente, é visualizado e foneticamente tem uma energia muito poderosa. Ah, não tenho dúvida. Né? Luiz Inácio. Luiz Inácio Lula, Xuxa, enfim, esses apelidos, eles têm uma potência na vida daquela pessoa. E, obviamente, permite que ela se utilize desse nome para alcançar algum propósito na vida. Como mesmo um próprio nome, né? Como Neymar, por exemplo, é um nome. É um nome corriqueiro, Neymar. Mas, para ele, o Neymar deu um... Depois eu vou até falar para você ver Rogério Conde. Sim, vamos ver. Por exemplo, muitos amigos me chamam só de Conde. Por exemplo, o Rogério, aquele do Corinthians, levou um baile do Robinho, aí ficou... já acabou com o rapaz. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto, que o Filete mandou uma pergunta aqui, eu estava esperando a oportunidade para poder ler a pergunta. Mandar um abração para o Filete e falar que eu estou com saudade dele. Vou falar para ele me convidar para vir como comentarista quando ele estiver apresentando. Faz tempo que a gente não conversa. Ele disse assim: parabéns à mesa. Sei que o Rogério e o Durval são santistas. O que vocês acham dessa venda tão mal explicada do Neymar? Será que os torcedores foram lesados, já que o presidente do Barcelona pediu renúncia? E aí, Durval, o que você acha? O que você tem a dizer dos bastidores do Santos Futebol Clube? Filete, eu realmente, eu já na venda do Neymar, me caiu muita coisa que eu pensava de toda aquela diretoria que está aí presente. Mas agora que realmente foi esmiuçado, que eu pedia que fosse inclusive realizado isso, agora se chegou bem às claras esse pormenor. E vai aparecer muita coisa ainda. E olha, o Real Madrid dava 350 milhões pelo Neymar. 350 milhões. Quer dizer, eu não entendo até hoje por que não venderam para o Real Madrid. Quem é que, dentro disso tudo? Porque, afinal, aliás, é um negócio que eu fico assim, cada dia, sabe, Rogério, cada dia eu penso assim, por que só acontece com o Santos Futebol Clube? Mas vou só te fazer uma observação também, que às vezes a gente está conversando, claro, eu também não participo da vida do clube, assim, politicamente, tudo, mas a gente acaba conhecendo um outro, acaba tendo as informações e acompanha pela mídia. Também existe uma questão que era o seguinte: o Neymar, acabando o contrato dele, que já estava para vencer, um abraço. O Santos não tinha direito a mais nada. Então, quer dizer, eu acho que o Santos, eu acho que a situação, e a gente não pode esquecer também que quando era para o Neymar ter saído antes, o Santos conseguiu, através de contratos de patrocínio e tudo, manteve o Neymar por mais um ano, né, praticamente uma temporada inteira, foi fazer a final do Mundial, foi tudo isso, foi importante para o Santos em questão de número de torcida, tudo. Agora, a família, né, o empresário, que no caso é o pai dele, o procurador, a família também, estava com a faca e o queijo na mão. Falou: Santos, se você não quiser também fechar, eu tenho a preferência por jogar no Barcelona, mesmo que o outro time está oferecendo mais. Se vocês não quiserem, eu espero acabar o contrato, vocês não ganham nada também. Então, agora, todo mundo está, e o Filete, realmente, essa história está muito mal contada, teve muito mais gente que ganhou dinheiro aí, mas, assim, eu não culpo o Neymar e a família. O que eu acho é que deveria ter sido mais transparente por parte dos dirigentes do Santos. Falar: olha, é o seguinte, nós vamos perder, aliás, ele quer estar forçando uma situação para ir para lá, vai ser... Aliás, o grande problema do Santos é isso. A falta de transparência. Quantos jogadores foram vendidos? Diego, Robinho, Neymar, Rafael, vários outros, um time inteiro. E nunca tem uma transparência para isso. Né? E vai acontecer de novo se o Montijo for para a China. Vai, é outra coisa. Já era 30, agora já é 24. Essas coisas é que eu não me conformo. É 30, baixa 6. Quer dizer, e eu acho que o Neymar,
você falou uma coisa, uma real, tudo mais, já tal. Mas foi todo um negócio já planejado. Ele ficou um ano aqui. Já aprendendo catalão, né? Isso tudo planejado. Nós é que engolimos a história aqui, tudo mais. Mas foi tudo planejado. Mas eu vou arriscar dizer que quando o Filete for presidente do Santos, que eu sei que ele vai ser logo. Aí é outra história. Quando o Filete for presidente do Santos, aí nós vamos ter uma transparência, realmente uma administração, uma gestão profissional. E eu torço para isso, hein, Filete? Eu torço muito para isso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Rogério. Pior ainda, foi essa situação agravante desta semana. O Santos jogar duas vezes numa mesma localidade. Quer dizer, o time do Santos e o time sub-20. E, graças ao senhor Orlando Rolo, no mesmo horário, né? O senhor Orlando Rolo, eu dou os parabéns à sua atitude, que realmente ele, da Federação Paulista, vice, pediu o cargo, pôs o cargo à disposição, porque esse foi uma situação de um agravante. Esse luta pelo clube, esse está infundado dentro de uma condição que eu acho própria. Meus parabéns, senhor Orlando Rolo. Agora... É verdade, o Orlando tem sido muito Eu atuante, acho né? que ele já esteve aqui no programa, eu vi a capacidade dele, eu vi o quanto ele trabalha nos bastidores do futebol, o quanto ele trouxe, inclusive, vários elementos aqui para Santos durante essa fase da Copinha e tudo mais. Agora, eu iria perguntar, fugindo agora um pouco do tema, eu não queria deixar escapar isso, senão vai acabar o programa, eu não vou falar. Eu queria dizer a Leni, existe eu não estou lembrando do nome dele, que faz um trabalho todo ano no Amaury Júnior. É Gilson, não lembro, é um nome esquisito. Ele é um engenheiro que faz uma numerologia com mantras. Tridimensional, um engenheiro, uma coisa assim. Eu acho fantástico, fenomenal o que ele realiza. É um dos trabalhos que todo ano ele apresenta. Rogério, eu não sei se você já teve a oportunidade, não tive a oportunidade, mas todos vocês, telespectadores, podem olhar, Gilson não lembro o nome. Mas é fácil. Você vai ver, por exemplo, através de palavras como a numerologia. Sim. O ano hoje é falar fenomenal 2014. Você deve falar diariamente. Assim como você quer, por exemplo, a saúde de uma pessoa, uma melhora da saúde, uma melhora Isso é o que eu gostaria de saber da sua parte. Esse significado, o quanto é grande para as pessoas. Todas as vezes que você mentaliza uma energia positiva, isso é quântico, isso é física quântica. Naturalmente você está expandindo a sua consciência para que isso seja transformado. Então, é repetição e é um estudo muito interessante, porque se criam palavras para que cada pessoa, ao verbalizar, esvazie e entre em contato com algo positivo. Nós somos seres que, na medida em que somos orientados e influenciados e trabalhamos com essas manifestações, né, do positivismo, de todos os mecanismos que temos hoje, a neurolinguística, a física quântica, isso nos facilita consideravelmente porque nós estamos entrando em contato com a nossa natureza positiva. E quanto mais as pessoas manifestarem essas energias, mais o mundo melhora. Pô, bacana isso, hein, Durval? Excepcional. Isso atrai, né? Você atrai, às vezes acaba atraindo... Eu vou até sugerir, eu acabei de fazer um curso muito interessante, chamado Homeostase Quântica. E fala exatamente sobre isso, como você tem competência para fazer várias curas mentais, emocionais, de modelo de pensamento, porque é exatamente isso, é a compreensão de que quando se muda um modelo de pensamento, através de uma orientação
de um terapeuta, de um médico, de um sociólogo, de um filósofo. Cria-se no ambiente, no teu universo, algo tão magnífico que isso é transportado para todos os lugares que você anda. Que bacana. Então isso é muito interessante. E é o que a gente tem buscado. A neurolinguística e os condicionamentos mentais. Não é ser vaquinha de presépio ou cavalo de 7 de setembro. É ter uma mente que funcione exatamente com esses neurônios positivos que a gente tem. Que bacana, bom isso, né? Para a gente estar escutando, ainda principalmente agora, está todo mundo se preparando, né? Eu acho que é um final de semana, início de ano, apesar da gente já ter aprendido hoje que não é o início de todos iguais, mas acho que é importante a gente mentalizar positivamente, pensar em alguma coisa, numa proposta do que quer para esse ano, questão de saúde, de relacionamento, de metas, né? Eu acho que é importante a gente ter metas, né? Você se colocar metas, eu acho que é importante para que você cresça, né? Que você consiga se desenvolver. Ainda dá tempo, nós estamos no dia 24, então faltam 7 dias, os 7 dias. Faça uma cartinha para o universo, escreva o que você quer, estabeleça dentro dessas metas qual é o propósito que você tem como ser humano, como profissional, como ser afetivo. Crie modelos diferentes de comportamentos para estar com as pessoas. Mas não adianta fazer uma cartinha de 10 folhas, né? Pode, porque é a energia que você está colocando e emitindo para o universo que você quer aquilo. Tá bom. E Rogério, eu acho que nós teríamos que dizer aos telespectadores que ela faz um atendimento maravilhoso e eu gostaria que ela... Claro, Leni, fica à vontade. Até vou aproveitar, a gente está encerrando o programa. Queria que você primeiro agradecesse a sua presença de novo. É sempre um prazer. Muito obrigado. Convide que eu venho. Eu acho que todos os telespectadores ficam contentes. Queria que você aproveitasse e deixasse um contato, alguma coisa. O número do meu consultório é 3286-1487. Atendo aqui em Santos e em outros lugares do Brasil e do mundo, pelo Santos Skype. Aonde? Na Pedro de Toledo, 86. É uma clínica onde tem vários profissionais e eu estou lá já há alguns anos. E teria um imenso prazer de receber e orientar, porque o meu trabalho é feito há 24 anos e é uma missão e eu considero que eu aprendo todos os dias com os meus clientes. Muito bem, obrigado. E nós, viu, Rogério, nós iremos lá porque nós temos... Claro, um bônus. Eu quero estudar um pouco mais sobre o Rogério Conde para ver como eu posso fazer para melhorar. Durval, obrigado de novo pela sua presença, é um prazer. Eu queria agradecer a você, Rogério, e a Leni, a sua presença, e eu queria desejar a Santos, pelo seu dia, que será domingo agora, e amanhã nós estaremos comemorando, se Deus quiser, no Mendes Convention, o baile oficial da cidade, que retornou. Eu acho que isso fazia uma falta muito grande, teve o seu início na gestão do Beto Mansur. Eu acho que é importante esse baile para essa união, para esse congraçamento, para a gente bater um papo com todo mundo, e mais de 1.500 convidados estarão presentes lá. É isso aí. E aos nossos telespectadores, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de todos. E antes, no finalzinho, eu só quero dizer, primeiro, mandar um abraço ao Dr. Manuel Lourenço das Neves, que foi o provedor da Santa Casa trabalhou nos últimos 20 anos intensamente na Santa Casa, se dedicou de corpo e alma e agora está deixando a provedoria da Santa Casa. Parabenizar o seu sucessor, o Dr. Félix Ballerini, e o Dr. Paulo Iazovski, que será o vice-provedor, e desejar uma excelente gestão, até porque a gente sabe da importância desse equipamento de saúde para toda a Baixada Santista. Desejo a todos um excelente final de semana e fiquem com Deus.